Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente falar de um dos temas mais emblemáticos da história. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Esse episódio que marca literalmente o fim de uma era e o início de uma nova era, da era contemporânea. Então se liga aí, deixa sua curtida e vem comigo pra gente entender um pouquinho desse que é um dos mais emblemáticos e mais importantes acontecimentos políticos, sociais, culturais e econômicos que a gente vai ter nessa transição daquela sociedade do antigo regime, dos reis absolutistas, para o surgimento de uma sociedade pautada principalmente nos ideais da burguesia, que se consolida como classe. E também a gente vai ver aí o surgimento dos ideais liberais democráticos, né? E o surgimento aí de um novo modelo social. Então, para a gente entender a Revolução Francesa, precisamos entender um pouquinho como que se encontrava a França nesses momentos, nessas décadas que antecederam 1789. Então, a França vivia um estado absolutista, né, onde o rei era absoluto, né, e não existiam instituições participativas nesse momento. Vivemos o auge desse absolutismo com Luís XIV, lá entre 1643 e 1715, aonde a França também chegou no seu auge econômico, né, um país extremamente importante, um desenvolvimento econômico, manufatureiro bastante significativo. Mas é justamente este governo absolutista, o excesso dos seus gastos, os seus luxos, a manutenção dos privilégios desse absolutista, que começou a ruir e produzir as primeiras crises econômicas nisso. Então, nesse sentido, é importante a gente entender a divisão social da França, né? Como que a França era dividida socialmente? Em estados, né? Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza. Esses dois estados viviam com uma série de privilégios. E o terceiro estado, que era a grande massa da população, né? A grande maioria da população vivia sob a pressão, principalmente de pagar altas taxas de impostos, vivia sobre a negligência e o abandono pela parte política. Então, essas décadas que antecederam a Revolução Francesa, em 1789, a economia foi corroendo, né? Foi tendo uma série de problemas, esses gastos, esses não investimentos, foi corroendo a economia, né? Soma-se a isso alguns problemas climáticos que afetaram diretamente a produção de alimento, inflacionando, provocando falta, né? Isso acaba provocando então o início de uma crise, né? Outro grande problema econômico que a França vai ter é o envolvimento em alguns conflitos. Entre eles, o mais talvez significativo aí é o processo de independência das 13 colônias inglesas, né? Que vai levar ao surgimento dos Estados Unidos. Então a França bancou, né? Emprestou dinheiro, mandou soldados e gerou um gasto excessivo com esses conflitos externos que acabou então aí comprometendo drasticamente a economia, né? É lógico que esses últimos reis, principalmente o Luís XVI, vai tentar soluções. Então, ao longo desses últimos anos, algumas soluções foram pensadas, primeiros ministros foram colocados para pensar essa crise econômica, mas basicamente todas as propostas versavam sobre a discussão sobre os privilégios do primeiro e do segundo estado, né? Uma reforma tributária, por exemplo. E isso mexia com desses dois estados extremamente conservadores e que tinha uma influência gigantesca sobre a opinião do rei. Então nenhuma proposta chegou a passar nesse sentido e a economia foi se deteriorando e foi piorando drasticamente nesse sentido. Então, quando o último desses ministros vai tentar estas medidas, né, lá entre 1787, né, o Charles Alexandre Calonne, né, tenta essas últimas jogadas, tentando cortar os privilégios do clero e da nobreza. Então ele acaba sendo deposto, mas nesse momento a França, a população francesa já estava inflamada, né? Já vinha com esse descontentamento, com as dificuldades, com as mazelas da miséria francesa. Nesse momento a população já estava na rua, né? Fazendo movimentos. Então uma das saídas que o rei vai ter neste momento é a convocação dos Estados Gerais. Essa assembleia já há um bom tempo não era utilizada, né? Então o rei decide convocar em maio de 1789 para tentar minimizar esse descontentamento popular. Mas o rei não tinha intenção de trazer estes representantes dos estados para discutir essas questões sociais, econômicas, né? Dar atenção ou ouvidos, ou enfim, atender aquilo que eles traziam. A intenção do rei era ganhar tempo e minimizar esse descontentamento, né? Então,
nesse sentido, num primeiro momento, o rei não tem essa perspectiva de fazer nada acontecer que atendesse aos grandes problemas. São eleitos representantes de forma proporcional a cada estado, então o clero vai ter uma quantidade, a nobreza outra, o povo outra. Então, como é proporcional, o terceiro estado então ganha uma quantidade maior de representantes. E aí vem um dos grandes debates, um dos grandes impasses dessa primeira assembleia, né? A forma de votação. Tradicionalmente, a Assembleia dos Estados Gerais votava por estado. Então isso faria com que o primeiro estado facilmente conseguiria manter seus privilégios, porque eram 2 votos contra 1. Os representantes do terceiro estado, neste momento, vão lutar pelo voto por cabeça, por indivíduo. E aí isso dava um número maior. E até mesmo nós podemos lembrar que neste momento, 1789, os ideais iluministas já estavam disseminados, muitos já tinham entrado em contato, e alguns representantes do primeiro e do segundo estado aderiram a esses ideais e votavam a favor do terceiro estado. Então facilmente o terceiro estado acabaria quebrando alguns desses privilégios, e alguns dos seus grandes problemas poderiam ser resolvidos. E essa é a grande esperança que se constrói neste momento, tanto por esses representantes quanto pela população lá pelo lado de fora. Então este impasse foi o grande problema, um momento em que o rei chegou, se vocês não conseguem chegar a um ponto de vocês se entender, de chegar a decidir a forma de votação, então eu vou encerrar a Assembleia. Mas o rei também decide encerrar a Assembleia por perceber que a população vinha se movimentando como apoio ao terceiro estado, com essa esperança de que os seus grandes problemas fossem atendidos. Mas na verdade também não seriam, porque os representantes do terceiro estado eram representantes só da alta burguesia. Então eles foram lá para discutir problemas econômicos, não para discutir os problemas sociais que a população vinha passando nesse sentido. Mas o desenrolar dos acontecimentos acaba levando então a população a se reunir, no dia 9 de julho, o terceiro estado se reúne, se fecha na sala da Apple e decide então fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando o rei começa a sinalizar uma fechada autoritária da Assembleia, forçar o fechamento, a população então convulsiona nas ruas de Paris e vai tomar o país todo. E aí o grande momento simbólico da Revolução Francesa acaba acontecendo no dia 14 de julho de 1789, quando a população, percebendo a movimentação do rei, então vai à rua e toma literalmente a cidade e invade o prédio da Bastilha, uma antiga prisão, símbolo do absolutismo, onde também simbolizava esse poder do rei, de mandar a partir das suas vontades. E aí essa prisão ela é queimada, ela é destruída, e a população então toma, dá início ao processo revolucionário. Esse período é marcado por uma violência extrema, porque aí convulsiona o país, então camponeses, pessoas dos meios urbanos vão para a rua, tomam comércio, tomam propriedades, invadem casas, propriedades dos nobres, alguns são assassinados. Então esse é um momento que fica marcado como o período do grande medo, por esta radicalização que a revolução vai tomar essa proporção. Mas a partir daí então nós temos a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que vai trabalhar na elaboração da primeira Carta Constitucional da França. Antes disso, nós vamos ter um acontecimento extremamente importante e histórico, que é a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no dia 26 de agosto de 1789. Então, os revolucionários então elaboram este documento com 17 artigos, 17 princípios que deveriam ser seguidos, para a elaboração da Carta Constitucional, tá? Então, a partir desse documento, então, se constrói, se discute a Constituição da França, que vai ser aprovada lá em 1791. Essa primeira Constituição, então, ela vai estabelecer o poder legislativo, eleições populares, com o voto censitário, abolem os resquícios do feudalismo, alguns privilégios, então pregam a ideia da igualdade perante a lei, e a monarquia passa a ser constitucional a partir desse momento, substituindo o absolutismo. A partir deste momento também começam as reações externas que a França vai sofrer. Então os países vizinhos, que ainda eram monarquias absolutistas, passam a temer que esses ideais ou esses acontecimentos saiam da França
e tomem e acabem provocando também a derrubada dessas outras monarquias. Então os países então formam uma coligação para tentar invadir e sufocar, né, a França nesse momento e derrubar o processo revolucionário neste momento. E também apoiar o Luís XVI, né, que tinha nessas casas reais vizinhas justamente o apoio para tentar voltar ao poder, já que num primeiro momento ele não teve saída a não ser reconhecer a Constituição. Então neste momento, né, o rei vai esperar um pouco a poeira baixar e em 1792 ele vai tentar fugir da França, né? Se fantasia, ele e a Maria Antonieta vão se fantasiar de camponeses, mas vão acabar sendo reconhecidos, né, numa cidade chamada Veranese, na fronteira com a Bélgica. E aí vai ser preso e levado de volta a Paris, julgado e condenado como traidor da Revolução. De fato, a partir dali a monarquia entra literalmente em crise, né? Ainda por a disputa política, ainda está de certa forma equilibrada entre girondinos e jacobinos, né, o rei ainda não é condenado literalmente à morte, como vai acontecer logo em seguida. Então ele permanece no poder, mas esse permanecer no poder continua tramando com esses países vizinhos, entregando informações importantes e estratégicas da França. Então quando ele é pego novamente, então aí ele é condenado como traidor e condenado à forca, né? Tanto ele quanto a sua esposa, a Maria Antonieta, nesse sentido. Então, a partir daí, os girondinos perdem, né, espaço, perdem poder, e os jacobinos, então, ganham mais poder político na França nesse momento, e aí tem início, né, esse período que a gente vai chamar de convenção, que logo vai, depois da execução do Luís XVI, vai dar início, então, a uma república, né? Então, a França, neste momento, basicamente ela tem uma disputa entre três partidos políticos, né? Entre dois de uma forma mais direta, e nós temos aí um partido de centro, né? E é justamente essa divisão tradicional da política de esquerda, de direita, de centro, vem da Revolução Francesa, porque era a posição onde eles sentavam na Assembleia. Então, do partido de direita, né, eram os girondinos, né? Então esses sentavam-se à direita, né? Eles eram formados pela alta burguesia, né? E defendiam um governo mais conservador, né? Defendiam algumas reformas, mas temiam perder alguns dos privilégios e alguns dos ganhos que já tinham conquistado, né? Do lado esquerdo, então, sentavam os jacobinos, esses então mais radicais, né? Pelo fato de representarem mudanças mais estruturais, né? Queriam mudanças mais rápidas e mais profundas na sociedade francesa. E no meio da Assembleia, então, sentava o pântano ou a planície, que é o partido de centro, também formado por uma burguesia, mas esses oscilavam, né, entre o apoio entre aqueles que estavam no poder. Então, quando os jacobinos estavam no poder, eles apoiavam os jacobinos. Quando os girondinos estavam no poder, eles apoiavam os girondinos. Então, né, eles não tinham um projeto político claro nesse sentido. Então, a partir do momento da convenção, né, os jacobinos ganham poder e aí nasce o período da República, né? Uma nova constituição é feita neste momento, né? E essa Constituição, então, vai trazer talvez os grandes benefícios que a Revolução Francesa trouxe, principalmente para a massa da população, né? E aí, nesse momento, os jacobinos assumem de fato o poder. Nesse momento, nós temos o acontecimento da formação dos dois principais comitês, né? Primeiro, a formação do Comitê da Salvação Pública, a formação de um exército popular para defender a França das invasões externas, e é nesse momento que começa a se destacar aí, então, a figura do Napoleão Bonaparte, e o Comitê da Salvação Nacional, que é um comitê que vai pensar a segurança interna, né? E dentro desse comitê, então, é feito o Tribunal Revolucionário, né, o tribunal que vai julgar e vai caçar aí todos aqueles que vão ser considerados inimigos da Revolução. Então, a partir de 1793, com essa estrutura, então, né, a gente vai ter alguns grandes ganhos nesse momento, né? A abolição, né, da escravidão nas colônias francesas, o ensino público, a venda dos bens da nobreza que fugiu da França, né, para uso, para financiamento do país, e o sufrágio universal. Só que em 1793, o Marat, um dos principais líderes jacobinos, acaba sendo assassinado. E é a partir desse momento, então, que o Robespierre, né, outro líder jacobino, assume o poder, né, da República, e ele passa a radicalizar. Então esse momento fica conhecido como o período do terror,
porque entre julho de 1793 e julho de 1794, o período em que ele esteve ao poder, ele vai então utilizar da violência e da perseguição, principalmente com aqueles que ele vai considerar inimigos da Revolução. Então qualquer um que de alguma forma questionasse sua autoridade era caçado como inimigo da Revolução. Tá? Neste momento, num primeiro momento, é um momento de muitos ganhos, importantes ganhos sociais, mas a população passa a ficar com medo, né, de como essa violência ganha proporções. Então o que acontece é que abre espaço justamente por uma perca de apoio político popular, e o Robespierre então vai sofrer um golpe de Estado, né, e vai ser derrubado do poder, preso e também guilhotinado, que era a prática que ele usava. Então os girondinos então nesse momento então voltam ao poder com aquilo que é o que nós chamamos na Revolução Francesa de reação termidoriana, né? Os girondinos vão organizar e vão dar um golpe de Estado, e a partir daí, então, de 1795, começa o período do Diretório, né, que é uma reação justamente desta burguesia, né, desses girondinos. Né. As grandes conquistas populares nesse momento vão ser revogadas, porque uma nova Constituição vai ser elaborada. Né, o poder, a partir de agora, vai ser dividido entre 5 diretores, né, escolhidos pelo voto censitário, um voto censitário extremamente alto, que limitava a participação da grande maioria da população francesa nesse momento. Então essa nova Constituição, esse novo governo, então ele vai se mostrar, primeiro, corrupto, né, porque, né, vai se beneficiar, e também realmente incapaz de resolver os grandes problemas, já que aquela crise econômica que levou toda a convulsão em 1789 ainda basicamente não tinha sido resolvida, e a população sofria com condições sociais extremamente graves, e delicadas nesse sentido. Então, a partir deste momento, alguns golpes de Estado vão acontecer, e um dos principais momentos que acontece durante o Diretório é em 1796, é a Conspiração dos Iguais. A população, então, percebendo a revogação de muitas das suas grandes conquistas populares, organiza-se e tenta um golpe para tentar retomar o poder. Não conseguem, mas conseguem a garantia de que algumas dessas conquistas populares vão ser mantidas e efetivadas nesse momento. Né? E a partir dali, então, começa um medo e uma suspeita de uma nova radicalização da Revolução Francesa. Então, começa a se olhar para a necessidade de procurar alguém capaz de ocupar o poder da França, que consiga resolver os problemas, né, econômicos e sociais, mas que ao mesmo tempo também seja uma imagem forte que consiga combater as ameaças externas, porque a França vivia essa pressão, né, militar, bélica dos países vizinhos. Né, e aí esta procura, então, né, aí consolida-se a chegada, né, com o apoio da burguesia e do exército, a chegada do Napoleão Bonaparte, né, que vai acabar, né, em 1799 dando um golpe de Estado e assumindo o poder, né, depondo o Diretório, né, que é o famoso golpe do 18 de Brumário, e a partir daí uma nova Constituição vai ser promulgada, Napoleão assume o poder, né, como um dos cônsules, né, e a partir daí começa uma nova trajetória, tanto da figura do, né, que inicia-se a partir daí então o período napoleônico, mas a chegada do Napoleão é um momento importante para a história da Revolução Francesa, porque o Napoleão, sabendo, né, de toda essa divisão, de todas essas tensões e instabilidade que a França vivia, ele sabia que não podia tender para um lado. Então o que o Napoleão vai fazer é conseguir conciliar os interesses políticos jacobinos e girondinos, e vai consolidar muitas das grandes conquistas revolucionárias, das conquistas populares da Revolução Francesa, né? E a partir daí então nós temos aquilo que nós chamamos de consolidação de todas aquelas grandes reivindicações da Revolução Francesa, né? A França entra num outro estágio de superação de muitas das suas crises, dos seus problemas sociais e econômicos, por um período de grande desenvolvimento, né? E aí muitos desses ideais, né, principalmente de igualdade, liberdade, muitos dos ideais iluministas, né, que também eram ideais dos burgueses, vão ser consolidados, né, e vão ser grande referência para o mundo neste momento. Então, de uma forma bastante resumida e bastante rápida, né, tá aí um pouquinho de tudo aquilo que foi a grande Revolução Francesa de 1789 a 1799. Um dos momentos mais emblemáticos da história contemporânea, né, justamente é um marco da história. A partir do seu acontecimento, é uma outra dinâmica, uma outra estrutura de sociedade que começa a se moldar a partir desse momento,
porque ela vai trazer algumas conquistas extremamente importantes e significativas. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui, deixa sua sugestão aqui, que eu entro em contato com você. Ok? E não esquece de seguir o canal.